Oi, tudo bem com vocês? Chegamos para mais uma aula maravilhosa aqui no nosso canal e eu estou muito empolgada porque hoje nós vamos pintar uma tulipa linda. São tulipas amarelas, um lindo jardim e eu tenho certeza que você vai amar. Então, sem mais conversa, pegue seus pincéis, abra suas tintas e vem pintar comigo. Vamos iniciar então a pintura de hoje. Não se esqueçam que o risco e todas as cores e pincéis que foram utilizadas para a aula de hoje estarão na descrição aqui do nosso vídeo, aqui no canal. E para começar, vocês vão pegar o diluente, tá? O diluente da Acrylex, que eu sempre falo com vocês que eu uso para que a tinta corra com mais facilidade. Vocês derramam um pouquinho no pratinho de vocês para poder facilitar, porque durante a pintura desse fundo a gente vai pegando para auxiliar, tá joia? E eu vou começar abrindo o verde pistache que nós vamos utilizar para o fundo e nós também vamos utilizar um pouco do nosso verde oliva, tá bom? E para fazer o fundo nós vamos utilizar o pincel da Condor, o 462, tamanho 4, tá joia? Então pega aí seu pincel, fique com um paninho na mão, porque vocês têm que tirar o excesso, como eu ensinei pra vocês, tá joia? Então como que a gente faz? A gente pega aqui, olha, um pouco do nosso verde pistache, eu limpo o excesso no prato, porque a gente não quer iniciar com muita tinta, e começo a trabalhar aqui embaixo, ó. Eu coloquei uma fita crepe aqui, acho que dá pra gente poder ver bem, então eu posso puxar bem pra baixo, porque não vai manchar o pano, a gente só não pode ultrapassar a fita, tá bom? E a gente sobe dando uma esfumaçadinha, clareando esse fundo. Eu quero mais intensidade aqui embaixo e menos cor aqui em cima, tá joia? Eu aproveito que o pincel tá com tinta, venho aqui nesse cantinho e venho esfumaçando. Como aqui nós temos folhas, as folhas das tulipas, não tem problema se a tinta que está no pincel avançar e entrar na folhinha, não vai fazer diferença. Porque essas cores que eu estou sugerindo para a gente poder usar no nosso fundo são as mesmas cores que nós utilizaremos para poder pintar as folhas, tá joia? Então nós vamos aqui, olha, eu vou a toda volta. Na nossa tulipa eu tenho cuidado para poder não avançar com essa cor dentro dela. Vai avançar um pouquinho, mas é bem pouquinho, tá? E a gente vem com a mão leve, olha, eu estou fazendo um movimento circular, tá? E agora eu vou pegar mais um pouquinho do nosso verde pistache. Ó, como eu acabei de pegar e vai sair forte a tinta, eu não vou continuar aqui em cima. É isso que vocês têm que prestar bem atenção. Se você acabou de depositar a tinta, quer dizer que a cerda do pincel, ela está carregada de tinta. Se eu começar aqui em cima, eu vou fazer forte. Eu não quero esse pedaço aqui de cima, essa pintura com fundo mais escuro. Pelo contrário, eu quero escuro embaixo e claro em cima. O que que eu vou fazer? Ó, aqui tem um pedacinho que vai ser mais escuro, tá? Se vocês imprimirem um risco, vocês vão acompanhar que existe um espaço entre uma folha e outra que a gente tem que fazer o fundo. Aqui também tem um espaço, ó, já cobri, aqui também tem. E agora eu venho aqui. Tá vendo? O pincel ele tá com tinta, então eu venho agora, ele já tá clareando, aí eu subo, fazendo o esfumaçado, ó, que eu não quero a parte de cima, como eu já expliquei, muito escura. E assim a gente vai pintando, ó. Se eu depositei o pincel na tinta, o que eu acabei de falar? Eu começo com o pincel na parte de baixo. Agora eu vou pegar mais tinta, porque até então eu vou aproveitando a tinta que tá no prato, tá? Ó, aqui ficou mais escuro, estão vendo? Se eu começo lá em cima, gente, fica feio. Então a gente vai usando essa técnica por todo o fundo da nossa pintura, tá joia? Eu tenho diversos vídeos aqui no canal que eu ensino como fazer o fundo. Então eu já ensinei algumas técnicas de fundo, tá? Então se você chegou agora aqui no canal,
dá uma olhada na playlist aí de pintura em tecido, que você vai encontrar outras opções de fazer fundo, tá joia? E bora então finalizar esse fundo, que nós já estamos chegando aqui. Há uma coisa muito importante, aqui vocês não se percam no risco. Essa folhinha é uma folhinha virada, esse risco aqui é a parte da folhinha. Esse aqui, ó, esse tracinho que tem aqui, já é essa folhinha aqui. Então, nós temos essa parte de baixo aqui, ó, eu vou pegar a tinta e vou pôr nela. Essa parte de baixo que faz parte do fundo. Então, a gente vai fazer um pouco mais intenso aqui, porque ela tá bem mais escura. Tem a folhinha do lado, a flor em cima, essa folha que faz a vira, então ela tem mais sombra. É isso que vocês têm que ficar ligadinhos aí. E vamos então finalizando esse fundo, ó, eu venho fazendo toda a volta. Pode parecer à primeira vista que o fundo não vai ficar legal, mas eu faço antes uma pintura de teste para poder ver como que ficou, e vai ficar muito lindo depois que a gente pintar. Todas essas cores que vão estar por cima desse fundo, elas vão dar um destaque no fundo, que vocês vão ver que tem bem lógica a gente fazer o fundo desse jeito. Então não tenha medo e bora finalizar esse fundo comigo. Ó. Agora, feito isso, o que eu vou fazer? Eu não vou utilizar mais o pincel 462, tá joia? Eu vou pegar o meu pincel referência 456, o tamanho 8. Por quê? Porque eu só vou querer dar uma escurecida em alguns locais. E aí, para isso, eu vou vir com a nossa tinta verde oliva. Ó, eu vou limpar o excesso aqui, eu vou dar uma escurecida pouca aqui nesse cantinho, tá vendo? Ó, vou escurecer essa parte de baixo, porque aí tem o caule da nossa tulipa que tá escurecendo ali, então eu venho aqui e escureço só um pouquinho. Por baixo dessa tulipa aqui, olha, eu vou escurecer também, porque aqui tá mais escurinho, tá joia? E agora eu vou vir fazendo aqui, ó, eu aproveito o pincelzinho sujo e venho fazendo, tá? E para você que tá chegando agora, ainda não assistiu nenhuma aula aqui, eu quero dizer, como eu falo em todas as aulas, aqui é uma casa que tem gato, tem cachorro, tá? Tem o rádio da cidade, gente, porque eu moro no interior, que fica ligado o dia inteirinho. Então, se vocês ouvirem algum barulho, patinha de cachorro, miado de gato, não liguem, porque aqui é uma casa onde mora gente, onde tem vida, então tem barulho. E hoje, por incrível que pareça, o DJ ali do rádio da cidade, meu Deus, está empolgado. O rádio está altíssimo. Aí eu solto uma musiquinha de fundo, porque senão o YouTube acaba me bloqueando por conta de direitos autorais. Então tem uma musiquinha que vocês estão ouvindo aí, é para poder cobrir esse som da cidade que é ensurdecedor. Misericórdia. E assim vamos, gente. Tô batendo papo, mas tô pintando, ó. Eu vou escurecer um pouquinho aqui, tá vendo? E vocês repararam que eu nem usei o diluente? Hoje tá um dia assim bem fresquinho aqui na minha cidade. Então o diluente, ele é para poder auxiliar para essa tinta correr melhor. Quando tá mais quente, a tinta seca rápido, aí a gente acaba utilizando muito mais diluente. Não é o caso de hoje, então eu nem peguei, ó. Eu estou só na tinta mesmo, mas o diluente vai ser utilizado quando a gente começar a fazer as folhas e a tulipa, tá joia? Então eu acredito que aqui tudo que eu tinha para poder escurecer um pouco mais que eu queria, tá? Os cantinhos eu já fiz. Agora nós vamos iniciar as nossas folhas, tá bom? Fica aí comigo. Agora nós vamos começar a fazer as folhas. Eu vou pintar duas folhas e depois eu vou acelerar o vídeo, porque são todas do mesmo jeito, tá joia? Então bora lá que nós vamos começar por essa daqui. Para poder pintar as folhas, passar o diluente, eu vou utilizar o pincel da Tigre referência 151, tamanho 10, tá? Ele tem um bom tamanho, então ele vai conseguir espalhar bem tanto a tinta quanto o diluente, tá joia? Aí o que que eu vou fazer aqui?
Ó, eu vou começar pelo verde pistache. Eu venho bem certinho no risco. Vamos seguir o risco direitinho, tá? Ó, nessa parte de cima aqui. Eu vou vir com esse verde pistache até uma certa altura aqui da nossa folha. Por quê? Porque a gente quer fazer um degradê de cores, tá? É o que eu quero fazer com vocês. Então, eu não vou cobrir ela toda. Agora, a gente vai pegar o verde oliva, tá? Ó, eu venho sempre só na lateral do pincel com a tinta. Só de um lado, eu não deposito nos dois. Todas as minhas aulas eu sempre falo a mesma coisa. Porque se você depositar no pincel todo, você acaba borrando com essa cor em locais que você não quer que fique. Eu não quero que tudo fique verde oliva. Então eu boto de um lado verde oliva, do outro lado ele tá com o pistache, ou ele pode ficar sem tinta nenhuma, para que só na parte de baixo tenha o verde oliva e a parte de cima fique mais claro. Ó, quando eu passo ele para cima, vocês conseguem observar que o verde oliva nem sobe, porque não tem tinta do lado de cá. Então isso é uma coisa que vocês têm que treinar bem para poder ir pegando prática, que assim a pintura de vocês vai ficar muito mais bonita e vai fazer bem sentido. Então vamos seguir aqui com o verde oliva. Ó, a gente segue subindo aqui com esse verde oliva. Eu vou vir aqui nessa lateral, eu tô seguindo bem o risco da pintura, tá? Ó. E agora eu venho. O que que a gente precisa fazer? Nós precisamos preencher a trama desse tecido para poder ter certeza que tem tinta nele. Então, você aí de perto do seu pano, você consegue ver quando a trama do tecido foi completamente preenchida pela tinta que você depositou. Não é colocar muita tinta porque tá com muita tinta que você preencheu, não, tá? Não é isso. Você consegue ver que você preencheu sem exagerar na tinta. Vocês têm que ter muito cuidado com isso. Ó, agora eu tô dando uma mesclada com esse restinho de verde oliva que eu tenho no meu pincel, para que essa folha fique um pouco mescladinha. Olha como é que ela já está ficando. Aqui ela tá mais escurinha, sobe escurinha aqui, aqui ela está mais clara. Eu vou de novo no verde pistache e preencho a trama do lado de cá, porque eu visualizei que ela não está preenchida, tá? Corretamente. Precisa cobrir essa trama. Agora eu vou pegar o verde pântano. O verde pântano eu vou vir aqui embaixo, ó. E eu posso sem medo passar em cima da minha fita crepe que tá aqui, gente, porque não vai borrar o meu pano. Pelo contrário, a gente coloca a fita crepe para delimitar até onde a gente quer que essa tinta vá. Ó, essa folhinha aqui já está pronta. Olha como é que ficou bonita. Ó, tô esfumaçando para não ficar nada marcado. Mas vocês estão vendo como é que foi fácil fazer essa folhinha? Agora vamos fazer a do lado aqui para vocês verem que é bem fácil fazer dando sombra quando tem algo por cima dela, porque aqui nós temos essa tulipa por cima e aqui nós temos essa folha aqui, ó, ela vem por baixo, também está por cima dessa. Então bora lá. Não vou lavar o meu pincel, mas eu vou me atentar aqui do lado de cá que eu quero o meu verde pistache. Ó, esse lado tá escuro, esse tá mais claro. Então eu venho aqui com o meu verde pistache e a gente vem, como eu acabei de ensinar, cobrindo a trama do nosso tecido. E vocês tomem cuidado com a mão, porque se aqui tiver molhado e vocês esbarrarem, vocês vão espalhar tinta por onde vocês não querem nesse pano. Então vocês tenham muito cuidado, tá? Ó, vamos lá, a gente vem cobrindo aqui. Agora eu vou pegar o verde oliva, virei o pincel, ó, eu quero o verde oliva do lado de cá. Eu vou passar ele nessa parte de baixo aqui, porque eu estou trazendo a sombra da tulipa para essa parte da folha. Não leva até lá em cima, porque aqui tá com luz, tá mais claro, então a gente não leva até lá em cima, tá joia? Agora eu vou pegar de novo do outro lado, eu virei o pincel, o verde pistache, venho cobrindo aqui a trama do nosso tecido. Agora eu vou trabalhar um pouquinho mais com verde oliva aqui, ó, nesse pedaço. Trago aqui para baixo,
Ó, escureço essa parte de baixo aqui da folha, tá? Ó, e venho até aqui em cima. Pronto. Não sei se vocês estão lembrando, mas na hora que nós estávamos fazendo o fundo, nós viemos com o nosso verde oliva aqui nesse cantinho, tá? Porque esse cantinho aqui é a parte do fundo, tá bom? Do fundinho que tá por baixo da nossa tulipa. Como que a gente vai fazer bem essa divisão aqui? Eu quero pegar um pouquinho, você vai pegar aí um pouquinho do verde pântano. Eu vou escurecer essa folha aqui, ó, nesse pedaço. Porque eu vou deixar esse fundo aqui um pouco mais claro, tá? E eu estou escurecendo a folha para dar o formato a ela. Vocês estão vendo que eu não tô trazendo para cá esse escuro? Ó, que a flor tá aqui, então ela tá trazendo sombra pro lado de cá, igual a minha mão aqui, ó. Olha como é que tá vendo a sombra, ó. A luz tá vindo aqui de cima e tá trazendo sombra. Então a luz que vem de cá deixa essa ponta mais clara aqui, tá? Dessa parte que está por baixo. Olha, eu fiz bem essa divisãozinha, vim com mais um pouquinho, vou tirar o excesso. Ó, escureci mais. Agora eu dou uma esfumaçada, esfumaço aqui embaixo, aqui em cima para não ficar a marca da onde eu coloquei. E mais uma folha está pronta. Olha que linda que ficou. Eu vou fazer mais uma. Eu vou fazer essa daqui para vocês verem como que eu coloco ela por cima, tá joia? Então vamos lá. Verde pistache, vou começar aqui em cima. Ó, eu vou seguindo o risco bem direitinho. Não troquei ainda de pincel, mas se você não tiver experiência e quiser pegar um pincel menor, pode pegar, tá? Que você vai se sentir mais confortável para poder pintar de repente com um pincel menor do que com esse pincel que eu estou pintando. Eu até posso sugerir para vocês o pincel da Tigre, o 151, o tamanho 8, tá? Que ele é excelente também, vai dar para vocês pintarem, tá bom? Então eu vou vir aqui, ó, com esse verde pistache. Ela está por cima dessa folha, então eu vou pintar esse pedaço aqui com verde pistache para ela ficar mais clara ali, tá bom? Eu vou passar também esse verde pistache aqui, ó. E agora eu vou vir dando sombra, tá? Como que eu quero fazer essa sombra? Eu já vou pegar de cara o nosso verde pântano, tá? Ó, e eu vou passar ele na lateral aqui, ó. E vou esfumaçar aqui. E vou trazendo ele. Olha como é que tá ficando bonito, tá dando um mesclado, tá? Nessa folha. Eu vou vir com ele aqui também pra gente poder fazer esse detalhe, ó, dessa divisão, porque a gente tem o nosso fundo aqui é um fundinho, tá? Não vamos esquecer, vai olhando o risco aí se você tiver alguma dúvida, para você saber qual que é fundo e qual que é folha, porque aí você não se perde, tá bom? Ó, eu escureci um pouco aqui. Agora eu vou vir com esse pincel que ainda está sujo e vou passar ele aqui. Por quê? Porque eu quero dar uma sequência de cor nessa folha, para que essa folha ela tenha o mesmo tom tanto em cima quanto embaixo. Só que aqui em cima ela é mais clara, então eu não vou intensificar esse verde pântano aqui em cima. Eu só estou trazendo para essa folha o tom do verde pântano para você entender, quem olhar, entender que essa folha ela está vindo por cima aqui e a flor entra por cima dela. Então aqui ela fica por baixo. E é isso aí. Olha que lindo que ficou. Tá joia? Agora eu vou trocar o meu pincel. Eu vou pegar o 151, só que o tamanhozinho 8, e vou vir aqui, ó, vou dar o retoque. Esse aqui foi o pincel que eu sugeri pra vocês, tá? Eu troquei porque aquele meu já estava bem carregado de tinta. Então eu já fiz a troca. Ó, agora eu vou vir aqui em cima, vou preencher esse cantinho bem direitinho. Aqui tá faltando preencher a trama do tecido.
eu vou vir aqui nesse canto, vou fazer bem direitinho o preenchimento. E aqui. Joia, já está pronto mais uma folhinha nossa aqui, tá? Agora eu vou dar uma acelerada e vou pintar as demais folhas. Eu vou deixar para o final para eu poder ensinar como que vocês fazem essa folha viradinha. Mas essas daqui eu vou acelerar o vídeo, tá bom? E já volto para mostrar para vocês como que eu fiz. Eu dei um zoom que eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai pintar a folha viradinha, tá joia? E eu vou utilizar para poder fazer essa folha o pincel 456 da Condor, o número 8, tá? Então bora lá como que a gente vai fazer essa folhinha aqui. A gente começa passando diluente, tá? E agora, vamos lá. Vocês vão pegar aí o verde pistache. E onde que eu quero o verde pistache? Eu quero o verde pistache aqui nesse pedaço. Pode ultrapassar, como eu disse para vocês, a fita crepe tá ali para delimitar. Então não tem problema. Vou passar o verde pistache aqui nessa ponta também, tá? Esfumacei. Só levei a tinta, mas sem ter muita quantidade, tá bom? Agora eu venho com o verde pistache novamente. Aqui, ó, eu vou passar nesse pedaço aqui embaixo, tá? Venho cobrindo a trama desse tecido. É muito importante cobrir a trama do tecido, tá bom? Então, ó, trama coberta. Agora a gente vai começar a trabalhar com as demais cores. O que que eu quero de cor? Limpei aqui no meu pano, tirei o excesso do meu verde pistache. Nós vamos pegar o verde pântano
E eu vou depositar o verde pântano nessa parte de baixo e vou esfumaçando, vou empurrando ele para ele mesclar com esse verde pistache, tá? Ó. Agora eu vou pegar mais um pouco do verde pântano e vou fazer esse pedaço aqui, porque aqui ainda faz parte dessa folhinha, tá bom? Tô esfumaçando ela. Ó, venho até aqui, que aí faz direitinho o desenho da folhinha. A trama do tecido tá bem coberta. Pronto, ó. Então a parte de baixo da folhinha nós já fizemos. Agora nós vamos fazer a parte de cima. Eu pego um pouquinho do nosso verde pântano e passo bem no risco, só que desse lado que empurra pra cá, não pra parte de cima. Ó, eu passei bem no risco na parte que desce, tá? Ó, na parte de baixo do risco. A parte de cima eu não vou passar esse verde pântano. Agora eu venho com o nosso verde oliva, faço esse pedaço aqui de cima com verde oliva, venho mesclando essa cor aqui, tá? No verde pistache, venho com o verde oliva aqui de novo em cima do verde pântano, tá? Ó. E vim esfumaçando, tá? Vou pegar o verde oliva, vou vir com ela um pouco aqui nesse cantinho. Ó, esfumacei. Tá bem mescladinho. Vocês estão conseguindo ver a cor, como tá ficando? Olha como é que tá ficando bonito. Agora a gente lava o nosso pincel, tá? E como que a gente vai fazer essa parte agora? Eu vou trocar a tinta aqui da tampa do meu verde pistache, tá? Porque essa tinta tem que correr bem agora. Então eu já bati aqui, já substituí, ó, tá só tinta nova, tá vendo? E é com ela que nós vamos trabalhar agora. A gente vai vir aqui com verde pistache e a gente vai fazer essa curvinha aqui, porque ela está por cima. Então ela é mais clara. Ó, vocês já conseguem visualizar aí pelo vídeo que a gente já clareou esse pedaço. Tá vendo? Olha como é que já ficou mais claro esse pedaço. Agora a gente vem aqui nesse meio, nós vamos clarear também, tá? Ó, não vou levar muito até a ponta ali. Deixa eu esfumaçar aqui, porque eu não quero vir muito embaixo. Aí, ó. Agora vem aqui. Eu vou entrar com um pouquinho mais de escuro ali para poder fazer esse formato direitinho aqui dessa folha. Ó. Aí. Vem um pouquinho aqui. A gente vem trabalhando para dar o formato, tá bom? Passei um pouquinho do verde pântano só para fazer o formatinho, tá? Agora eu venho do outro lado do pincel e continuo, ó, ó. Agora que eu já acertei ali, agora eu vou mostrar para vocês como que ficou. Olha como que ela ficou viradinha. A gente vem agora fazer essa parte de fora aqui. Pincel só de um lado, a tinta só de um lado do pincel. E eu estou fazendo essa curvinha daqui de fora, tá? E a gente une ela aqui. Nessa folha viradinha, porque aí ela vai ficar bem viradinha. Que é a nossa intenção, fazer ela bem viradinha. Tá joia? Para poder escurecer aqui, a gente usa um pouco de verde pântano, porque a gente quer colocar essa folha mais escura mesmo aqui para ficar um sombreado maior, tá bom? Eu vou vir com ele fazendo o formato aqui, ó, vou subir dando o formato direitinho nessa folha, sombreando para ficar bem bonitinho, ó, sobe aqui.
E essa fita crepe ajuda muito, é muito importante vocês utilizarem, porque ela auxilia bastante, tá? Agora eu venho aqui, venho de novo com o verde pistache. Olha que interessante, o escuro tá pra lá, aonde exatamente na nossa folhinha tem escuro, e o claro está pra cá. Olha, vocês estão percebendo por que é importante a gente utilizar o pincel da forma certa, como eu sempre ensino, só um pouquinho de tinta de um lado e o outro a gente não mexe. Eu o tempo todo estou ensinando essa técnica para vocês, exatamente para quando chegar nessa hora aqui, ó, vocês não espalharem a tinta clara no local que é para ser escuro. E é assim que a gente faz. Olha, aqui tá a nossa folha viradinha. Eu vou vir aqui na parte de baixo agora. Vou escurecer aqui mais um pouco, porque o que que acontece? À medida que a gente vai pintando, essa tinta ela vai secando, a gente tem que voltar e fazer o retoque, tá? Então eu vou retocando ela aqui. Vou pegar um pouquinho do nosso verde pistache e eu vou unir essa folha viradinha, eu vou unir ela aqui, ó, como se ela estivesse saindo daqui e fazendo essa vira. Olha como é que ficou bonito. Olha como é que dá pra ver a parte de baixo aqui, é onde ela começa a virar. Tá vendo? Então é essa técnica aqui que a gente utiliza para poder fazer a folha viradinha, tá? Ó, agora eu intensifiquei um pouco mais o nosso verde pântano e pronto, já está finalizada essa parte, tá joia? Agora, no próximo passo, nós vamos preencher os galhos. Eu vou tirar o zoom da câmera. Pronto, e nós vamos fazer os galhos aqui, tá? O caule da nossa flor. Como que a gente faz o caule? Eu vou preencher ele todo, tá? Com verde pistache. Vocês tomam muito cuidado com a mão onde ainda está molhada. Eu sempre falo isso pra vocês, tá? Então não esqueçam. Vocês têm que ter muita atenção com isso, tá bom? Para fazer o caule aqui, então, a gente deve preencher, tá? Todo o nosso caule aqui, ó, com verde pistache, tá bom? Depois que a gente faz isso, a gente vem trabalhando com algumas cores. E eu vou trabalhar com verde pântano nesse meinho aqui dele, tá? Bem pouquinho, só para dar uma escurecida. Porque esse caule da tulipa, ele não é muito escuro, tá? Mas aonde a tulipa vai encostar aqui nele, a gente dá uma leve escurecida, bem pouquinho. Então a gente vem aqui, ó, se você sentir que escureceu muito, você pega o verde pistache, porque ele que é o tom mais claro, que vai clarear aqui sua pintura, tá? Ó. E a gente assim dá o formato pro nosso caule. É bem rápido, bem fácil de fazer, tá? Pronto, esse aqui já está pronto, agora vamos fazer esse daqui, tá? A mesma coisa, a gente preenche, cobre a trama do tecido com o nosso verde pistache e nessa parte de cima, onde está em contato com a nossa tulipa, tá? Com a flor, a gente vem um pouquinho com verde pântano, só para poder dar uma escurecida, esfumaça para baixo. É tudo muito suave, olha como é que ficou, tá vendo? A gente não pesa a mão, é isso que vocês têm que ter em mente, tá? Vamos de novo aqui, ó, nesse pedaço, vamos fazer ele todo com o verde pistache, só que esse a gente vai ter que utilizar o pântano em 2 locais e vocês já vão entender por quê, tá? Ó, a gente vai pegar o verde pântano, eu limpei, tá? Vou botar pra cá. Eu limpei o meu pincel, eu pego um pouquinho só e venho aqui embaixo. Gente, é bem pouquinho. A folha tá por cima ali. Eu venho um pouco aqui em cima e vou esfumaçar. O meu pincel tá só sujo, nem tinha muita tinta nele, tá? E já esfumacei. Ó.
Mais um cadinho aqui em cima. E pronto, e é isso. Agora eu vou pegar um pouquinho do nosso verde pistache. Eu quero só dar um tom aqui em cima para colocar direitinho essa folhinha por cima. Então eu só estou utilizando esse pincel para dar um acabamento melhor, tá bom? Agora eu vou pegar um pouquinho do nosso verde oliva, vou escurecer um pouco aqui. Ó, o fundo, é o fundo que eu tô mexendo, gente. Porque à medida que a gente vai pintando, a gente vai vendo a necessidade, tá? O que que a gente precisa usar. Pronto, olha como é que ficou. Vocês entenderam agora a técnica? Então é assim que a gente faz, tá? Agora nós vamos fazer a nossa flor. Vamos iniciar então as nossas flores, tá? Que essa é a última parte da nossa pintura. Eu vou utilizar o pincel 151, tamanho 10, tá bom? E como que a gente vai fazer? Esse pincel da Tigre, tá? Vai estar tudo aqui na descrição do vídeo, então não se preocupe agora com o número de pincel, nem com cor que eu utilizei, só presta atenção na aula, que vocês vão ter todos os materiais que eu utilizei aqui nessa aula na descrição do vídeo. Então vamos ficar tranquilo com relação a isso. Eu vou pegar o diluente no pincel, vou umedecer, tá? As pétalas da nossa tulipa. Eu dou uma umedecida aqui, não faço em excesso, porque eu não quero molhar isso, encharcar, né, essas pétalas. E vou começar a minha pintura pelo amarelo ouro. Como que eu faço? Eu vou cobrir ela todinha com amarelo ouro, tá? Bem certinha no risco. Então você faz bem certinho, faz as curvinhas e vamos cobrir ela todinha com amarelo ouro. Então para isso não tem mistério, tá? Eu vou acelerar o vídeo e você acompanha comigo aí, que a gente já volta para poder mostrar como que eu fiz, como que eu vou fazer as outras partes. Pronto, nós já cobrimos todas as pétalas, tá? Com o nosso amarelo ouro. Agora a gente vai vir trabalhando com a cor caramelo, tá joia? E aonde que a gente vai querer utilizar o caramelo? Aonde tem o sombreado. Então, depois de cobrir, o que que a gente faz? Pega um pouquinho do caramelo, ó, como eu sempre ensino, só de um lado do pincel, uma metade eu utilizei, tá bom? E vocês vão passar aqui, começa por esse cantinho, bem encostadinho nesse risco que a gente fez aqui. Eu passo um pouco e já esfumaço, vou sumindo com ele pra cima, tá? Aonde que eu quero mais intenso o caramelo? Mais próximo do nosso risco. Mas aonde vai ter essa parte do sombreado? Aqui também vai ter a parte do sombreado. Então a gente passa aqui. Eu venho aqui em cima também, aonde que nós teremos essa parte do sombreado. Aqui, olha. Aí vocês vêm com caramelo, não some com o amarelo dali, então vocês têm que ter muito cuidado, tá bom? Nessa parte aqui de cima, aqui também eu quero sombrear um pouquinho com caramelo. Nesse cantinho aqui, bem pouquinho também. E agora toda a volta desse risco, a gente vai sombrear com caramelo. E vocês seguem aí fazendo, lembrando de esfumaçar. Lembrando que não pode pôr a tinta no pincel todo, porque senão vocês acabam carregando o caramelo para cima. E as pontas da tulipa são mais claras. O caramelo é só para dar sombreado aonde as pétalas estão por cima. Então, onde fica por baixo, a gente vai sombrear, tá bom? E eu vou sombrear também aqui nesse pedaço. Ó, eu venho bem rente a esse risco que a gente tem aqui no nosso risco, que você vai encontrar no link aqui na descrição do vídeo. Tem o risco dessa pintura. Então a gente vem, passa aqui e vem esfumaçando, tá bom?
ó. E a gente esfumaçou. E como que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um pouquinho do nosso caramelo e vou vir fazendo, sabe? Uns detalhes, porque quando eu jogar o branco por cima aqui, eu quero que tenha uns detalhes caramelo, mas é bem pouquinho, tá, gente? Ó, aqui já tá porque eu varri. Então aqui foi só alguns detalhes. Vocês estão vendo? Foi pouca coisa que eu coloquei. Agora sim, nós vamos vir trabalhando com o amarelo canário. E eu já troquei novamente de pincel. Eu peguei o pincel 151 da Tigre, tamanho 8, tá? Então eu estou trabalhando com o pincel da Tigre 151, o tamanho 10 e o tamanho 8. Toda a pintura eu utilizei apenas 4 pincéis, um pro fundo, que vai estar na descrição também. Para poder fazer as pinturas, eu utilizei o 456 número 8 da Condor e a referência 151 da Tigre, os tamanhos 8 e 10, tá? Então bora lá comigo. Como que a gente vai fazer? Nós vamos pegar esse amarelo canário e a gente vai começar por aqui, ó. Essa pétala está por cima ali. Então a gente vem, faz o formatinho dela aqui. Esfumaça. Olha como é que já ficou. Não se preocupa porque ainda entra o branco, então não enche muito com essa tinta amarelo canário, tá? É muito importante vocês entenderem a ordem das cores para vocês não lotarem de tinta e depois ficar feia a pintura, ficar pesada. Ó, fiz a parte de cima. Essa pétala aqui tá por cima dessa, então eu já venho com ela aqui, já fiz o detalhe. Olha por que tem que ter o sombreado ali. Tá vendo? Tudo tem lógica na pintura e eu venho aqui fazendo. Eu depositei um pouco, faço uma curvinha e faço outra. Esse pincel, referência 151 da Tigre, ele é ótimo, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Porque ele é arredondado, tá vendo? Olha como é que ele é arredondadinho. Isso facilita muito na hora de fazer as pétalas. Se você ainda não assistiu a última aula, que foi daquela flor branca linda com as frutinhas, eu utilizei esse pincel da Tigre, referência 151. Então, ó, aqui tem outra pétalazinha. E a gente vem aqui, ó, essa tá por cima. E agora eu venho do lado de cá dando formato para ela. Vou até lá embaixo empurrando essa tinta. Agora, esse meio aqui, como que a gente faz? Eu vou fazendo as pétalas, ó, e vou empurrando para baixo. Olha que lindo que vai ficando e é assim que a gente faz. Agora eu vou fazer o lado de cá. Ó, boto e faço. Vocês estão vendo como é que não é difícil? Ó, enquanto tiver tinta eu venho fazendo. Dou uma varridinha para baixo, aleatória. Não puxo muito, ó, puxo e solto, tá? Para poder fazer o efeito bonito nela. Agora eu venho aqui nessa lateral, aqui também eu vou fazer outra, faço outra e agora eu venho fazer essa curvinha aqui, ó. Que essa pétala, ela está toda por cima. Então olha como é que a gente já fez essa finalização. Aqui a gente dá uma esfumaçada, olha o efeito que a gente quer dar, tá bom? Agora a gente vai vir nesse meio. Ó, eu passei aqui nesse meio e eu vou esfumaçar pra dentro. Deixa eu tirar um fiapo que tá aqui na pintura, ó. Eu vou esfumaçar pra esse lado de cá, tá? Eu falei que é pra dentro, mas não é. Como se eu estivesse jogando pra fora, mas eu não vou até em cima, não. É só um pouquinho mesmo que eu vou. E pronto. Esse lado de cá eu quero que fique mais escuro mesmo, tá? Então essa parte com o nosso amarelo canário, ela é isso aqui, não tem mais nada pra gente poder fazer, tá? E você pode vir retocando, tá vendo? Ó, que vai ficar mais bonita ainda, tá? A gente vem dando os retoques aqui nela, ok? Aí lembra que eu falei com vocês sobre aqueles risquinhos com o caramelo? Para poder dar o efeito matizado na nossa pétala, a gente vai entrar fazendo aqui agora. Peguei um pouquinho do caramelo, vou limpar aqui no prato que eu não quero levar muito,
tá? E a gente vem fazendo uns risquinhos aleatórios, ó. Pronto, olha o efeito que deu. Vou dar um zoom para vocês verem o efeito que deu na nossa pintura. Olha como que ficou. É aleatório mesmo, a gente não força esse detalhe, tá joia? Agora vamos tirar o zoom, porque nós vamos começar a trabalhar nessa pétala aqui com o branco, nessa flor de cá. Nós já vamos trabalhar com o branco nela, tá? Então eu recomendo que seja um branco novo, um branco bem diluidinho, que o branco novo ele tá bem diluidinho, então vocês conseguem trabalhar melhor, tá? Então vocês verifiquem antes se o branco de vocês está ressecado. É legal comprar outro ou bota um pouquinho, utiliza o diluente para poder auxiliar nessa hora, que também é muito bom, tá? E vamos lá, como que a gente vai fazer com esse branco? A gente não vai pegar muito, mas nós vamos dar luz aqui nessa tulipa, tá bom? É a parte que a gente quer dar luz. Eu venho um pouquinho aqui, ó, dei um pouquinho de luz, vai limpando, porque esse pincel ele é muito bom, mas ele fica meio encharcadinho de tinta se você não vem limpando ele. Ó, fiz aqui, fiz aqui, fiz aqui, ó, tô dando a luz. A gente não vai lotar ele de branco, mas a gente vai dar luz, tá? E agora a gente começa aqui, ó, vem fazendo. E a gente dá aquela varridinha aleatória para não tirar os nossos risquinhos que a gente fez. Aqui do lado de cá, a mesma coisa, tá? Eu vou mesclando junto com o nosso amarelo canário, que aí ele vai dando luz, mas fica o tom do amarelinho canário. Ó, agora a gente vai fazer a varridinha que eu falei com vocês, para dar luz, tá? Eu vou passar aqui nessa lateral para dar o formato bonitinho. Aqui a gente já deu aquela varridinha e eu vou vir só um pouquinho nessa parte aqui de fora, ó, pra gente poder dar um detalhezinho. Aqui também. Agora nesse meinho é bem pouquinho também, ó. E a gente empurra um pouquinho, bem de leve, tá vendo? Tudo que eu faço é muito suave. Então esse pedaço já está pronto. Se eu ver que tem necessidade depois, porque se você me acompanha mais tempo, você já sabe, eu sempre falo que tem que fazer retoque, porque a tinta seca e acaba ficando mais apagadinho. Então a gente vem, a gente retoca a luz, a gente retoca a sombra, tá? Então a gente vai esperar secar um pouco enquanto a gente faz as outras flores, tá bom? E depois a gente entra fazendo o retoque dessa pintura, porque com certeza vai ter necessidade de fazer esse retoque, tá joia? Agora nós vamos pintar essa, tá joia? E como que a gente vai fazer? Começa pelo nosso diluente, igual eu já ensinei, tá? Bora umedecer, não em excesso, e a gente já começa a cobrir, tá? Com o nosso amarelo ouro, obedecendo o risco da nossa pintura, fazendo bem direitinho para dar tudo certo. É a mesma coisa que a gente fez naquela dali, então eu vou acelerar, porque não tem necessidade de vocês assistirem novamente como que faz para cobrir um fundo, porque toda aula eu ensino, tá joia? Já preenchemos, tá joia? Agora a gente vem do mesmo jeito que a gente fez aqui. O próximo passo é a gente utilizar o caramelo e fazer todos os sombreados necessários.
Vamos começar por aqui, tá? Porque essa pétala daqui está em cima dessa, então o sombreado é aqui, tá joia? Agora a gente vai fazer o sombreadinho aqui também. Nós vamos fazer o sombreado um pouquinho aqui nesse pedaço. Ó, vou dar uma boa esfumaçada. Agora nós vamos pegar esse daqui e a gente vai sombrear esse pedaço aqui. Feito isso, a gente vai fazer a toda a volta, igual a gente fez ali, aonde tem o nosso risco, tá? A gente vem sombreando, já vem esfumaçando, ó. Não passa em tudo para depois esfumaçar, não. Já passa e já vem esfumaçando, porque senão ele seca e fica marcadinho, tá? Vem esfumaçando. Vamos fazer mais esse pedaço aqui e a gente já está terminando essa parte do sombreado, tá joia? E agora é esse pedaço aqui. Pronto, tá bem sombreadinho esse pedaço que a gente fez aqui. E eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez do lado de cá. Eu vou puxar, ó, uns detalhes bem aleatório aqui, tá? Pra na hora que a gente jogar o nosso amarelo canário, ficar esse detalhe matizado, tá bom? Agora a gente passa pro passo que a gente usa o amarelo canário. Vamos lá. Pego o amarelo canário, eu vou bater ele porque ele já deve estar seco. Então a gente substitui a tinta, tá? Dando aquela batidinha para baixo, para cima. Pronto, ó, já tenho tinta nova e é ela que eu vou utilizar. Como que a gente faz aqui? Ó, eu venho aqui nesse pedaço, passei aqui em cima e venho fazendo esse trabalhado aqui embaixo, porque essa pétala aqui, ela está por cima, ó, e vou fazer em volta, tá? Até aqui tá bom. Dei uma esfumaçadinha, não esfrego muito não, tá? Vou limpar o meu pincel, vou dar um zoom aqui pra vocês verem melhor essa pétala que eu tô fazendo. Então aqui, ó, tá dando pra ver bem legal como é que tá fazendo. Então vamos lá, agora eu venho aqui com ela, ó, faço assim, tô fazendo umas curvinhas, tá? E eu venho com ela aqui, botei ela por cima e esfumaço isso pra baixo, tá joia? Venho o lado de cá, ó, pronto. Agora eu venho com ela do lado de cá, fazendo a mesma coisa, ó, e boto ela por cima aqui, tá? Venho aqui nesse cantinho e faço um detalhe pequenininho. Agora a gente vai vir nesse pedaço aqui, que aí eu faço assim e faço assim, ó. Deixei um vãozinho aqui, vocês estão vendo? Esse vãozinho é para dar um sombreado, que é onde uma tá por cima da outra, tá? A gente limpa o pincel, tira o excesso, tá bom? E agora a gente vai fazer essa daqui. Como que eu faço? Ó, eu faço uma curvinha aqui, embora o risco esteja retinho, eu faço uma curvinha aqui nela.
para dar um detalhe. E agora eu vou descendo toda a volta e fazendo esse formato. Pronto. Como eu sempre falo, a gente vai ter que retocar, mas eu não vou encher de tinta ali. Agora vamos fazer esse lado aqui. Bora lá fazer as curvinhas igual eu ensinei. E a gente, ó, varre assim um pouco para baixo, tá? Vamos fazer pro lado de cá agora, ó. Vamos trocar um lado do pincel aqui, que a curvinha fica mais bonita. E eu vou finalizar essa parte unindo aqui. E agora a gente dá uma varridinha para baixo aqui, ó. Pronto, agora a gente vem nesse meio aqui, tá? E é isso. Esse pedaço está pronto com esse tom, né, do amarelo canário. Tá todo prontinho. Vou pegar o branco, tá? Já vou deixar ele viradinho aqui. Nós vamos trabalhar mais um pouquinho com o nosso caramelo, só para fazer aquele detalhe que eu falei para vocês, olha. Bem aleatório, que aí fica muito bonito. Que é para dar um matizado da nossa pétala. E agora nós vamos trabalhar com o branco, tá bom? Então bora lá. Já bati o branco, já substituí a tinta velha pela nova e a gente vai trabalhar com ela aqui. Ó, vou passar ela aqui nessa lateral, é só pra dar uma luzinha, tá? Vou vir com ela aqui em cima, venho assim, ó, já dei o detalhe, não vou ficar mexendo não. Venho aqui, 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 já dou o detalhe da luz ali. Pronto. Aqui pede mais um cadinho. Aqui também é só pra dar luz. Então a gente não vai encher de branco. Limpa o pincel, que agora a gente vai fazer aquele cantinho. Ó, fiz um pedacinho, vou fazer outro. Tá vendo? Dou uma varridinha. E agora a gente vai fazer esse pedaço aqui. Varri um pouquinho, limpo o pincel, eu quero fazer essa lateral aqui dela, dando uma luz. Pronto, agora a gente vai trabalhar nesse meio aqui, ó. E a gente dá uma varridinha. E vem fazendo aquela curvinha que eu já ensinei pra vocês, utilizando esse pincel que eu falei a referência, que é o 151 da Tigre, tamanho 8, tá? Eu gosto muito, ele já vai fazendo aquela curvinha bem certinha. Pronto, agora a gente vem do lado de cá. Vocês estão vendo, é tudo muito suave. Movimento suave, tá? Ó, e dá a varridinha. Agora a gente vem com ele aqui nesse meio para dar também uma luzinha. Sobe e puxa. É tudo muito fácil, não é difícil fazer. E assim a gente fez mais uma florzinha, tá? Vocês viram, não tem dificuldade, então não precisa ter medo. E agora eu vou acelerar o vídeo para poder fazer a última, porque como vocês já viram eu fazendo as duas, não tem necessidade de eu mostrar essa, porque ela é igual a essa, só que invertida, sabe? Eu inverti
ela pra cá. Eu tirei o risco dessa e botei do lado de cá. Então, mesmo jeito que a gente fez essa, a gente faz essa daqui, tá joia? Então, bora acompanhar comigo aí. Já finalizamos as nossas tulipas, joia? Depois que secar, a gente tem que dar os retoques, isso é muito importante. Como tá molhado, não adianta eu vir retocar, porque eu vou acabar borrando, estragando, não vai dar o efeito de luz que a gente quer, tá bom? Eu vou dar um zoom aqui um pouquinho, porque eu vou mostrar para vocês agora o próximo detalhe que nós vamos fazer. Nós vamos pegar a tinta branca, eu vou utilizar o pincel 456 tamanho 8, vou pôr um pouquinho só de branco na lateral do meu pincel, é bem pouquinho mesmo, olha, tá vendo? É bem pouquinho, tá? Porque eu vou fazer esse detalhe aqui no nosso caule, ó. Só para dar um formato, é bem pouquinho mesmo, bem suave. Tá bom? Um contorno e assim a gente dá um formato pro caule da nossa tulipa. Ó, aqui eu faço, a gente vai pegando tinta, vai limpando, é bem pouquinho mesmo, tá vendo? Vou limpar, porque já tá sem ali onde eu quero. Vou vir do ladinho de cá, agora eu vou vir um pouco do ladinho de lá. Limpei, peguei tinta nova, ó, e assim eu consigo trabalhar melhor, tá? Pronto. Essa parte a gente já fez, olha como é que já dá um efeito super legal aqui na nossa pintura, tá? E a gente vai fazer alguns retoques com esse branco. Eu venho bem pouquinho com ele, eu vou fazer nessa parte da folhinha virada, ó. Bem mão leve, porque essa parte já secou um pouco, então a gente vem com a mão leve, ó. Venho mais um pouquinho nesse pedaço aqui. A gente limpa bem, eu vou pegar um pouco aqui, vou limpar. Vou vir nessa parte da curvinha. Tudo muito delicado. Olha, só pra gente poder dar a luz ali onde precisa de fato que tenha um pouquinho de luz, tá bom? Eu venho aqui nessa parte que tem as divisões, olha, de uma folha da outra, e a gente vem bem de leve, tá vendo? Aonde a gente vê que tem a necessidade, ó, a gente dá um pouquinho de luz, sabe? Fica muito bonito, fica um trabalho super legal.
e a gente acaba realçando mais a nossa pintura. Por que que eu já posso fazer esse retoque aqui? Porque já secou, então eu já consigo fazer esse retoque. Aqui também, olha, a gente vem um pouquinho, dá um pouquinho de luz, olha, é tudo muito bem de leve, porque a gente não quer carregar de tinta branca. É só para dar o detalhe mesmo, fazer essa parte mais clara, tá bom? Vou dar uma retocada do lado de cá. O que eu não vou conseguir fazer com vocês aqui de retoque é o branco, tá? O branco eu não vou conseguir retocar, o branco das tulipas, porque ainda está molhado, mas ele vai precisar de retoque, tá? Porque esse branco ele vai sumir. Depois que secar, ele vai sumir um pouco. Então a gente vai precisar dar uma retocada nele. Então vocês ficam bem atentas para poder retocar, e pintura é isso, é paciência, tem que ter retoque, senão não dá certo, tá bom? Ó, aqui eu já vou dar uma sombreada para poder fazer a sequência dessa folha tão escurinha quanto estava aqui. Olha a diferença que ficou só de eu dar esse sombreado. Então, na hora que eu pintei ela, se eu tivesse vindo fazer esse sombreado, ela não ia ficar bonita, porque ele não ia pegar, a pintura ainda tá molhada. Por isso que a gente tem que esperar secar para fazer os retoques. Se a gente não espera secar, a gente não consegue dar o efeito correto na pintura, não faz o efeito certo. Então, a gente tem que ter muita paciência na hora de pintar, tá? Escureci aqui, que aí já fica bem escurinho. Eu venho aqui nesse cantinho, olha, que é o sombreado, fazendo a divisão da folha, eu escureço ali também. Aqui eu vou escurecer mais um pouquinho, na curvinha da dobra da nossa folha, tá? Vou vir aqui com o nosso pistache, eu vou clarear um pouco aqui, ó. Que aí eu faço a divisão certa, tá? Da folha que está virada para o espaço que está mais claro, tá bom? E é isso, tô dando uma olhadinha, ver se precisa sombrear mais algum lugar. Aqui eu vou dar uma sombreadinha nesse pedaço da folha. Gente, é tudo muito pouquinho. Vocês estão vendo que eu tô fazendo bem suave? Ó, aqui eu vou dar uma escurecida, que aí faz melhor o formatinho ali do caule. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Foi muito bom passar esse tempinho com vocês, como eu sempre falo. É muito gostoso esse tempo que a gente fica junto. E é isso. Olha como ficou a nossa pintura. Bora dar um zoom aqui, tá vendo? E eu vou tirar a fita para vocês verem como que ficou por baixo, ó. Eu vou tirar a fita. Olha que lindo que ficou a nossa pintura, tá no zoom. Ó, agora eu vou afastar. Olha a perfeição dos detalhes, o porquê da gente colocar a fitinha. Tá vendo? Ficou linda. E esse é o resultado da nossa aula de hoje. Uma aula maravilhosa, bem dinâmica, com muitas técnicas. E eu tenho certeza que se você tentar pintar aí, você vai conseguir, vai ficar tão lindo quanto ficou a pintura que eu fiz aqui com vocês. Tá joia? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu peço que você se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, porque toda semana tem aula nova. E é sempre um prazer receber cada um de vocês aqui no meu espaço. E assim a gente vai ficando por aqui. Um beijo grande e até a próxima aula.